Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula remota. Bora lá, pega seu material e vamos estudar. Vamos começar? Bom, hoje nós vamos falar de um período chamado de período entre guerras, que foi quando teve início a formação de governos chamados de governos totalitários. Eu coloquei para vocês aqui algumas características a respeito desses governos, então eu gostaria de ir lendo o texto com vocês e explicando, tá bom? Quero assinalar também alguns pontos importantes. Então vamos lá. O período entre guerras, nazifascismo. Vocês já vão entender já já o porquê desse nome, nazifascismo, tá? A gente vai chegar lá no texto a explicação. Bom, olhe no texto. No período entre guerras e após a crise nos Estados Unidos, que a gente estudou na última aula, né? A crise de 29, surgiram em vários países governos autoritários e militaristas que contestavam as sociedades liberais e democráticas. Então, esses governos autoritários tinham uma característica forte em relação ao militarismo, né? Eles criticavam muito e contestavam a sociedade liberal, o liberalismo, principalmente o liberalismo econômico, né? Eles não concordavam em deixar a economia aberta para que ela fluísse naturalmente, como estava acontecendo antes da crise de 29, né? Então, eles não concordavam também com a democracia, né, com governos onde o povo pudesse opinar, dar a sua opinião. Eles não concordavam com esse tipo de coisa. E coloquei para vocês aqui dois exemplos, ó, o nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. Por isso do nome nazifascismo. É nazismo mais fascismo, tá? Porque, bom, foi só na Alemanha e na Itália que nós tivemos governos assim? Não, nós tivemos em vários países. Mas os dois que representaram mais intensamente essa forma de governo, que a gente foca mais assim para estudar, são o nazismo e o fascismo, né? Na Alemanha e na Itália. E vocês vão entender também que esses dois países, eles também foram responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial, né? Então é importante estudar para que a gente possa também entender no caminhar da história como que esses acontecimentos foram, né, fluindo para chegar na Segunda Guerra Mundial. Bom, continuando o texto, ó. No pós-guerra, os países estavam arrasados, com a população empobrecida e ainda alguns, exemplo da Alemanha, né, viviam a humilhação dos perdedores. Então, que cenário a gente tinha aí? Um país, ou melhor, a Europa arrasada, países arrasados, e a humilhação, deixa eu ver se eu consigo grifar para vocês aqui, acho que vou conseguir. Então, ó, humilhação dos perdedores. Ah, não consegui, por quê? Pera lá, agora acho que vai. Ó, os países viviam, quais países? Principalmente a Alemanha. A Alemanha vivia a humilhação dos perdedores, né? Vocês tiveram lá uma atividade para fazer, ó, pesquisar o New Deal. Ah, não coloquei lá. No final da Primeira Guerra Mundial, os países se reuniram para o Acordo de Paz, o Tratado de Versalhes, e eles condenaram a Alemanha como a única responsável, a única culpada por tudo que tinha acontecido, né? Então isso foi uma humilhação muito grande para a Alemanha, né? Ela teve que pagar indenizações de guerra para os vencedores, a Alemanha não pôde mais formar um exército forte, né, para que pudesse fazer guerra novamente.
Foi no final do ano passado que nós estudamos isso, né? Agora que eu estou me lembrando disso. Mas, enfim, essa humilhação que a Alemanha viveu foi muito cruel para eles, né? Então, isso trouxe para a Alemanha uma situação assim de querer, para algumas pessoas que viviam no país, querer uma revanche, querer mostrar que eles eram bons, que perderam a guerra, mas eles eram bons, eles poderiam melhorar, eles podiam ser muito melhores, né? Bom, apesar dos avanços tecnológicos, havia muita insegurança quanto ao emprego. Então, olha, uma outra situação que eu quero assinalar para vocês, ó, insegurança quanto ao emprego, né? Então, nós tivemos também na Rússia, nós tivemos a Revolução Russa, que foi um momento onde a classe operária ganhou o poder, né? A classe operária tomou o país. Então, essa situação de sucesso da Revolução Russa trouxe para o mundo uma coisa que as pessoas, vamos dizer assim, a sociedade, as pessoas mais ricas, elas começaram a ter medo que a classe operária resolvesse tomar o poder no mundo todo, né? Então, ó, trouxe força, então, insegurança em relação ao emprego, em sentido mundial. Mas o sucesso da Revolução Russa trouxe, olhe lá, vou marcar aqui também, ó, força aos operários e aos sindicatos, né? Então, a Revolução Russa ela foi muito importante para mudar o pensamento, mudar a ideia das pessoas que viviam naquele momento histórico, né? Uma outra situação, ó, a classe média tinha medo, né, estava apavorada, temendo o avanço dessas ideias que surgiram durante a Revolução Russa, que era lá os operários tomando o poder, né? Então, isso acabou gerando, então, classe média temendo o avanço das ideias socialistas e, consequentemente, o que? Ó, perda do seu espaço na sociedade. Quem era rico não queria perder seu espaço. E ainda hoje é assim. Rico hoje quer perder o seu espaço. Quem está no poder, quem está no comando, a gente está vendo muitos políticos, né, que exploram, que desviam verbas. Infelizmente, é uma tristeza isso, a gente ter que vivenciar uma situação dessa, mas a classe média, os poderosos, eles não queriam perder o seu poder, muito menos para a classe trabalhadora. Então, foi nesse contexto social, foi nesse cenário, né, político, econômico, social, que nós tivemos a formação desses movimentos, né, que foram surgindo depois chamados de nazifascistas, né? Então, continuando aqui, ó, foi nesse contexto social, político e econômico que surgiram os movimentos fascistas. Nesses movimentos, ou melhor, estes movimentos possuíam as seguintes características, ó: antiliberal, quer dizer, não permite o liberalismo; anticomunista, quer dizer, eles eram contra aquilo que aconteceu na Rússia, né, que transformou a Rússia em União Soviética. Eles eram racistas. Terrível isso, gente. Antidemocráticos, quer dizer, não permitia a democracia, né? Imagine, democracia para eles era um negócio inviável. Tinha que ser o governante manda e o povo obedece. Ultranacionalistas, isso quer dizer o quê? O que é nacional é mais importante e o que é nosso, não é de mais ninguém. Né? Então, o que era ultranacionalista, o que é nacional passa a ser muito importante para eles. Preconceituosos, né? Uma visão preconceituosa das coisas. Isso aqui, olha, muito importante também aqui dentro. Ai, pera lá que marquei errado. Deixa eu ver se eu consigo voltar. É aqui só que eu quero marcar. Estado forte e... Ai, meu Deus, espera lá, faltou minha canetinha. Estou apanhando do computador aqui. Isso, Estado forte e militarizado. Então,
Isso foi uma característica muito intensa nessas formas de governo que foram surgindo. O Estado, quem é o Estado? É o governo forte e militarizado, né? Eles foram valorizando o exército, a formação de exército, né? E principalmente um controle das massas, da população. Né? A massa aqui não é a massa do bolo, não, a massa da pizza, nada disso, não. O controle das massas é o controle da população. Então, era uma característica também muito forte deles, tá? Todos, apesar de terem nomes diferentes, né, estarem em países diferentes, todos tiveram muita semelhança nas suas características, né? Continuando o texto, ó, houveram vários países com governos totalitários. Entre eles estão Alemanha, Itália, Hungria, Romênia, Espanha e Portugal. Cada um com suas características próprias, mas todos muito semelhantes. Aí vocês têm, eu coloquei para vocês o retrato de Mussolini e de Hitler, que foram os governantes, né? Mussolini da Itália e Hitler da Alemanha, tá? No texto acho que eu não coloquei isso, mas para vocês conhecerem, né? Mussolini e Hitler. Vocês têm algumas questões para responder, né? O que era contestado pelos governos que surgiram no pós-guerra? Como estavam os países no pós-guerra? Já falamos sobre isso até na aula anterior. Com a 3. Das características citadas acima dos governos totalitários, dos movimentos fascistas, escolha 2 que você considera piores e explique o porquê. Então, daquelas características, você vai pesquisar, se você tem ainda talvez dúvida do que significa cada uma delas, você vai ver, escolham 2. Se vocês têm dúvida em relação ao que significa, vocês podem até pesquisar além, mas vocês vão me dizer quais vocês acham piores e vocês vão me dizer o porquê que você acha pior. E aí, na 4ª questão, pesquise quem foram Benito Mussolini e Adolf Hitler e escreva nas linhas abaixo resumidamente, tá? Eu já dei aí uma deixa para vocês, né? Já falei um pouquinho deles dois aqui, ó, Mussolini e Hitler, mas vocês vão fazer uma pesquisa rapidinha sobre eles, tá bom? Gente, mergulha nessa atividade, vai estudar, não perde tempo, porque nós não sabemos quando vamos voltar às nossas aulas presenciais, infelizmente. A gente vê que o vírus dá uma trégua, de repente volta com tudo, então a gente não tem certeza de nada, tá? Existem previsões de retorno, mas não existe certeza de retorno. Então vocês garrem nesse estudo, vai estudar, tá bom? Arranja um cantinho da casa aí e vai fazer suas atividades. Prestem bastante atenção, assistam às aulas. Se tiverem dúvidas, questionem nos grupos que as professoras entram em contato comigo e eu respondo para vocês. Tá bem? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.